Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu quero, neste momento, dar continuidade à meditação da palavra, que foi pregada na Família da Fé no dia 9 de junho de 2019, quando o apóstolo Paulo está falando aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo número 9, a respeito de uma coleta que eles estavam fazendo de ofertas para suprir a necessidade de outros irmãos, de outra igreja. E assim ele está falando que a graça de Deus foi derramada sobre todos, e Deus é quem dá semente ao semeador e pão também para aquele que come, de maneira que também, à medida que nós recebemos as sementes de Deus, e Ele ora para que Deus aumente a nossa sementeira, de maneira que possamos estar então distribuindo, dando às outras pessoas que estão necessitadas, de maneira que então a nossa justiça permaneça diante de Deus. E também de maneira que muitas ações de graça sejam dadas a Deus, à medida em que nós estamos desempenhando o nosso serviço de distribuir a graça de Deus, o suprimento, o cuidado que Deus tem nos dado para contribuir com outros irmãos. E na palavra que o apóstolo Paulo mesmo também fala aos Romanos, capítulo número 12, versículo número 3 em diante, o apóstolo Paulo fala assim: digo para vocês, irmãos, pela graça que me foi dada, que cada um de vós não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus distribuiu para cada um. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros deste corpo. Então aqui ele está falando a respeito dessa forma que nós somos um corpo espiritual, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a família da fé, nós somos pessoas que devem cuidar-se uns às outras e não deve pensar de si mesmo além do que convém, achando que um é melhor do que o outro, como também a palavra em Coríntios, capítulo número 12, ele fala a respeito desse corpo, que as mãos não podem dizer para a cabeça, porque você não é mão, eu não preciso de você, nem os pés dizer as mãos, nem o ouvido dizer a boca, somos todos membros um do corpo, uns dos outros no corpo. E precisamos, segundo a graça de Deus, possamos receber aquilo que convém, aquilo que foi dado por Deus, de maneira que nós possamos estar contribuindo para que todo o corpo cresça. Assim como o corpo é um só, mas tem muitos membros, assim também cada um de nós tem uma função. E é nessa maneira que nós devemos estar atentos para a graça de Deus que está sendo revelada para cada um de nós. Cada um tem capacidades naturais, tem percepções, tem inteligência, tem palavras de conhecimento, de sabedoria, tem alguma coisa para contribuir para que os outros sejam edificados. Da mesma maneira que ele falou aos Coríntios, no capítulo 9, na segunda carta, a respeito de nós contribuirmos com liberalidade, sermos generosos naquilo que temos recebido da parte de Deus. Aqui ele está falando a respeito disso. Nós temos uma capacidade de operar com os dons espirituais, com os talentos naturais e podemos contribuir para que a graça de Deus seja multiplicada e todo o corpo seja edificado. Aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos, quer seja a nossa inteligência, nossas capacidades para fazer qualquer coisa, deve ser porque nós somos parte de um corpo e devemos contribuir para que todo o corpo seja suprido, seja bem ajustado, seja bem cuidado. Por isso, aquilo que você recebeu da parte de Deus, não fique retido com você mesmo. Deus não quer simplesmente te abençoar com sementes ou com pão para suprir as suas necessidades. Deus quer aumentar a sua sementeira para que você possa distribuir, para que você possa dar às outras pessoas que têm necessidade, conforme o dom e a graça de Deus que foi derramado na sua vida, para que você seja usado por Deus, para que outras vidas sejam transformadas, sejam fortalecidas, sejam edificadas, para que famílias sejam abençoadas em nome de Jesus. Então, que você possa se dispor a servir um corpo, que você possa se dispor a servir a família da fé, que você possa andar no caminho de Deus, ser usado por Deus conforme a graça que está sendo derramada. Cada dia que você receber algo novo, você pode distribuir, você pode fluir do seu interior os rios de água viva que vêm do Espírito Santo de Deus. Beber para saciar a sua sede, mas para fluir e abençoar muitas vidas pela graça de Deus, em nome de Jesus Cristo, que seja assim.